Alô você! Estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast, que acontece todas as quartas-feiras, às 4h20. E hoje nós estamos aqui com a figura ilustre, consultor, hiper, mega power financeiro, nosso querido Manuel Júnior. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, Brenão. Tudo bem? Porra, meu irmão, é um prazer imenso ter você aqui, cara. Manuel, que é um consultor financeiro, inclusive parceiro das empresas do Grupo XRM, consultor financeiro do Grupo XRM. E hoje, aproveitando que o parceiro está aqui na região, e aí para a gente fazer esse bate-papo, né, no que tange a gestão financeira, que é um tema, digamos assim, tão importante hoje, né, na vida das empresas, meu irmão. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo certinho? Tô bem, graças a Deus, cara. Saúde, né? Isso é bom demais. E me conte, meu irmão, onde é que vem, onde é que chegou essa expertise? Porque a gente sabe que gestão é uma coisa que você não aprende na universidade. Muita coisa na prática, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi justamente na universidade. Quando eu saí da universidade e passei a ser gestor, foi que eu percebi que a universidade ela não ensina gestão, né? Ela ensina você a ser um excelente colaborador, um excelente funcionário, mas quando você vai para abrir uma empresa, para partir para o mundo empresarial, né, a gente entende que é realidade, né? Não é bem essa. E como é que você chegou a esse hoje? Porque hoje o amigo é administrador, formado de Sou formação, com algumas administração. especializações. Isso. Me conte mais essa sua caminhada até chegar na especialidade comigo atua hoje. Então, eu me formei em administração de empresas, né? E aí fiz duas pós-graduação, uma pós-graduação em gestão empresarial e outra em finanças corporativas. Comecei um mestrado, mas não consegui concluir. E sempre trabalhei em empresas. Comecei muito jovem, e comecei lá em Pernambuco, que eu sou de Pernambuco. Você é pernambucano. Exato. Poucas Benza pessoas a sabem Deus. disso, acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso. Eu sou de Pernambuco, vim pra Eu cá. não vou mentir pra você, eu também não sabia. Eu pensei que você era soteropolitano. Exato. Ou carioca, né? Porque você já teve Eu experiências. rodei um bocado já. Já rodou um bocadinho nesse Brasilzão de meu Deus. Então, eu vim pra cá em 99. Eu vim tomar conta de uma empresa de café, né? Eu comecei em Pernambuco, gerenciava uma empresa lá de uma distribuidora e recebi um convite para vir para Pernambuco. E aí, desculpa, para vir para Bahia. Sim. E aí vim para Bahia tomar conta de uma fábrica de café. Café. Lá no Pernambuco você Café trabalhava com de início com cigarro. Cigarro. Aí o dono da fábrica de cigarro comprou uma fábrica de café. E aí você trabalhava com cigarro e aí você vai trabalhar com café. Café Entendeu? cravo. Café cravo da Bahia. Café cravo da Bahia. Aí a gente percebe que são dois nichos de negócio completamente diferentes, mas gestão é uma coisa que é intrínseca a qualquer tipo de negócio. Sim. Vim para cá em 99 e trabalhei de 99 até 2003 nessa fábrica, deixei ela arrumada. E aí ele me fez o convite de ir para o Rio de Janeiro, que fiquei lá de 2003 a 2008. Lá foi uma experiência muito bacana, eu acho que foi todo esse know-how que eu hoje trago para as empresas, eu obtive nessa, eu digo que não foi um trabalho, foi uma escola. No Rio de Janeiro em si, o nicho era o mesmo nicho que você trabalhava aqui na Bahia, de café? Não. De cigarro? Lá era cigarro. Aí, não, era cigarro, foi pro café, voltou pro cigarro. Mas só que quando eu estava em Pernambuco, era uma distribuidora, eu já pegava um produto pronto. Entendeu? Quando eu fui da Bahia para o Rio, aí nós fomos fabricar o cigarro. Aí foi pegar aí a gente foi para indústria, ajustes finos e tal. E lá sim, eu obtive muita experiência profissional e tive contato, né, com muitos profissionais de diversas áreas. A gente trabalhava com muita multidisciplinaridade, pessoal de RH, com pessoal de produção, qualidade. E lá no Rio de Janeiro eu cheguei na controladoria, então eu trabalhava com todos. A gente estava o tempo todo junto, discutindo quais eram as melhores práticas, melhor objetivo que a gente poderia chegar, redução de custos, otimização de processos. Então foi uma escola, realmente o Rio de Janeiro foi uma escola. Eu fiquei lá até 2008, e aí quando eu voltei para a Bahia, uma observação que você fez interessante, quando a gente tem a oportunidade, eu acho que grandes empresas às vezes são grandes escolas. Sem dúvida. Né? E eu acredito, por exemplo, eu tive a oportunidade de estagiar durante 2 anos no Grupo Civil. Grande Gileno, para mim foi um mestre, né, na área de mineração, onde eu aprendi como gerir uma pedreira,
como funciona a pedreira, quais são as metodologias, como deve ser feito de maneira plena para poder o negócio funcionar de maneira, né, como já funciona. Sim. E o interessante é quando a gente fala, quanto maior o porte da empresa, às vezes, a questão da gestão, ela tem maior ênfase. Né? Porque às vezes, quando as empresas são menores, são empresas familiares, não tem tanta preocupação no que tange essa questão de processo, de gestão administrativa, de compliance. É o que acaba acontecendo quando você tem um porte muito maior, né? As empresas que acabam investindo muito mais nesse quesito. Sim, e aí você tem acesso a outras consultorias especialistas, né? Gestão de pessoas, gestão de processos, gestão da qualidade. Eu tive acesso a tudo isso. E você termina absorvendo um pouco de cada coisa, né? Até porque são muitas informações. Então, em 2008, eu voltei para cá e foi quando, de posse de todas essas informações, eu decidi trilhar pelo caminho de consultoria. Eu falei, eu acho que eu já consigo aplicar isso, que eu trabalhei durante todos esses anos, que eu sempre trabalhei com gestão, desde a distribuidora até a controladoria lá no Rio de Janeiro, aplicar isso nas empresas. É aquele estilo de doido, aquele estalo que bate na mente do cara e fala, meu irmão, eu cansei da carteira assinada. Agora... foi exatamente isso. Eu cansei de bater ponto. Chegou o momento agora de ver o vai ou racha. Exato. É um salto no escuro, né? E ser empreendedor não é uma coisa fácil. Não é fácil. Mas eu decidi, eu sabia que eu tinha capacidade de transformar. Isso é uma coisa que me motiva muito. E aí eu voltei para a Bahia e disse, eu vou ficar aqui. Eu me ambientei muito bem, a Bahia me deu muitas alegrias. Eu tenho 3 filhos baianos. Então, assim, eu sou apaixonado pela Bahia. Acho que eu sou o pernambucano mais apaixonado pela Bahia que existe. E aí eu disse, eu vou ficar aqui. Agora eu não quero mais rodar por esse Brasil. E aí foi quando eu conheci Ângelo, que eu acho até que ele também já falou isso em um podcast aqui, que no falecimento do pai dele, ele me chamou, porque ele já conhecia esse trabalho meu do Rio de Janeiro. Ele falou, cara... Você tem condição de ir para Irecê e tal? Eu falei, Irecê? Não sabia nem para que lado era. Me ajudar, tal, eu tô assumindo essa empreitada e eu sei que você conhece de gestão, eu conheço tudo de áudio, né? Ele mexe muito bem com essas coisas de tecnologia. É a onda dele. É músico, né, cara? Lá atrás. Para quem não conhece, curiosidade, para quem não viu ainda a oportunidade de Ângelo na época de músico, pesquisa um pouquinho e dá uma curiada lá. Eu já tive a oportunidade de ver ele no Faustão. Isso, com Cláudia Leite. Exatamente, com Cláudia Leite lá no Faustão. Na época da banda que ele tinha lá em Salvador, né? Nata do Samba. Nata do Samba. Eu cheguei aí para uns shows ainda com ele e tal. E a gente se conhecia. E aí foi quando ele me chamou, né, para vir ajudar ele. Foi a minha primeira empresa em Irecê em 2009. Então foi Ângelo que lhe trouxe aqui. Foi Ângelo que me trouxe para... Ângelo, obrigado, viu, meu irmão? Que bom que você trouxe esse querido aqui para Foi Ângelo que me trouxe para Irecê. E a gente chegou aqui em 2009, em junho ou foi julho de 2009. Aqui 2009, nós estamos em 2024, já tem um chãozinho já. Já né? tem. 15 anos 15 anos já. Vindo todos os meses para cá, né? E quando eu vim a primeira vez, eu falei, nossa, que a Bahia é imensa, né? Enorme. 500 quilômetros, eu acho, de Salvador para cá, né? Salvador para cá é quase 500, 490, uns quebrados 500 quilômetros. Eu falei, nossa, não chega nunca. E aí, cara, fui trabalhando e ficamos 3 anos juntos aí na reconstrução da rádio, né? Graças a Deus deu tudo certo. A rádio foi uma eu tenho muito carinho pela rádio, porque foi ela que me exponencializou para o mercado de Irecê, né? As pessoas me conheceram através da rádio. Porque eu sempre trabalho atrás das câmeras, fica muito difícil o seu trabalho aparecer, né? A não ser pelo resultado das empresas que... Sim. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho através de um empresário da cidade, né? Nosso querido amigo aqui da região de Irecê, né? Que já é seu cliente também. Sim. Né? E aí a gente conversando, a gente batendo um papo, falei, rapaz, tô meio perdido, velho, tô precisando de um consultor financeiro. E ele falou, rapaz, fala com o Manel, velho. Eu acho até que eu já sei que foi Caca. Rapaz, eu acho que eu não tenho certeza se foi Caca ou se foi meu querido lá de tudo. O Serginho. Serginho. Eu acho que foi Serginho. O primeiro contato foi com o Serginho. Serginho, falando com o Serginho, a gente estava discutindo algumas questões na época da CDL, inclusive. Então foi porque isso. Serginho fazia parte da CDL junto comigo também, como diretor da CDL. Na época eu fazia parte da diretoria da CDL. E aí a gente batendo um papo, a gente chega nas reuniões, aí é a oportunidade de sempre dialogar. E aí eu comentando sobre a minha dificuldade em alguns momentos nesse contexto da parte de gestão. Porque aquilo que eu comentei com você, né, cara? Hoje, graças a Deus, o Manuel faz parte do grupo, né? É consultor das empresas.
E a minha dificuldade no que tange a isso como engenheiro, porque eu não tive essa formação dentro da universidade. Eu tive a formação, hoje eu acredito que eu aprendi muito mais gestão na prática, com as consultorias, sim, sim, com o próprio Sebrae, sim, que o Sebrae aqui dentro de Irecê é uma ferramenta fantástica, né? E tipo, eu tive a oportunidade de fazer todos os cursos que você imaginar que o Sebrae já ofereceu dentro de Irecê, eu já fiz. Eu sou consultor Sebrae também, eu sou cadastrado no Sebrae pelo de gestão financeira, a Empretec, a parte de comercial, a parte de planejamento estratégico, ou seja, e é interessante porque o Sebrae ele atua justamente nesse nicho, né, dando esse apoio e a importância de você ter uma gestão, coisa que você não aprende na universidade. Com certeza. Então, eu vim para cá, comecei com o Ângelo e depois eu fui para Mona Lisa com o Cássio. E aí tem até uma história muito interessante. Pode falar? Cheiro, meu lindo, fica à vontade. Eu comecei a fazer cursos na CDL com o Roberto. É Roberto, né? Roberto é o santo grau da CDL e da Casa do Comércio. Exato, ele mesmo. Eu acho que ali é o registro histórico. Um abraço, meu querido. Olha, eu sou fã daquele menino ali. Tá bem, um cara do coração enorme, tá sempre disponível. Demais. Então, Roberto, eu propus para ele uma parceria onde eu ia capacitar os empresários e num curso de formação de preço. Cara, é muito engraçado isso. E aí o que ocorre? A esposa do Cássio, a Tatiana, ela se inscreveu no curso, né? E o Cássio foi pegar a Tatiana, ou chegou mais cedo, não sei, alguma coisa desse tipo, e ficou no curso. Vê que coisa. No resultado, ele entrou, assistiu o curso, no final do curso ele me chamou, já me contratou. E eu te falo, cara, depois de Cássio, a minha vida deu uma virada profissionalmente em Irecê, porque Cássio foi o cara que mais me propagou pela cidade. A Caraíbas, ela me deu visão empresarial e o Cássio me conduziu dentro dos empresários. Ele falou muito sobre mim. Quem me apresentou o Serginho foi o Cássio. Então você vê como as conexões, né? Então, Cássio, eu costumo falar também que é o seguinte, quando você faz um bom trabalho, o próprio trabalho ele fala por si mesmo. Sim. Né? Mas você precisa porque assim, não dá para fazer consultoria não dá para fazer propaganda de consultoria. Sim. Consultoria é uma coisa que você tem que mostrar. Sim. Né? Então, são os resultados que me exponencializam, que me propagam. E o Cacá, ele me projetou muito. Eu acho que foi o meu maior... Eu tenho 2 pontos, Ângelo e Cássio. Foram as 2 pessoas que me exponencializaram. E depois as coisas começaram a acontecer naturalmente. As pessoas começaram a me conhecer. E aí veio o Cássio, veio de tudo. E aí, graças a Deus, eu comecei a pegar grandes nomes, grandes marcas, né? Mona Lisa, de tudo, a própria RM, Ponto com Tintas. Foi um projeto muito bacana. Teve a XRM agora, que foi o último cliente. Nós temos, deixa eu ver quem mais, a própria, a Caraíbas eu nunca deixei, né? Eles não me deixam, não tem jeito. Mas eu costumo uma coisa que é interessante, que o cara pensa o seguinte, gestão financeira vai chegar um momento que você não vai precisar mais do consultor, não existe esse momento. O que acontece é o seguinte, nós temos a legislação tributária mais complexa do mundo. É um negócio muito interessante isso, que a legislação tributária brasileira ela é extremamente complexa e sempre estão surgindo novas nuances. Sim. A gente tem um município legislando perante o município, a gente tem um Estado legislando a favor dele e nós temos a federação legislando a favor dela. Só que nós temos quantos municípios? Cada um com sua legislação própria. Sim. Quantos estados? Sim. E aquela coisa, às vezes, o prejuízo ou o resultado da operação está nas nuances. Nos detalhes. Nos detalhes. E são os detalhes que fazem a diferença. Exato. E para conhecer os detalhes, aí é a hora que o momento o cara lamba um bocado de sal antes de conhecer as nuances dos detalhes. E aí é onde entra o consultor, né? Porque já lambeu um bocado de sal antes de pegar a informação. Exato. E assim, qual é a vantagem de você ter um consultor? Porque muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Tem até uma piada, né? Que consultor, se ele fosse bom, ele tinha uma empresa, né? Ele só sabe dar pitaco na empresa dos outros. Mas isso não é verdade, porque o consultor, ele navega... Eu, por exemplo, eu tenho várias empresas de vários segmentos. Tenho uma pedreira, tenho uma papelaria, tenho uma loja de utilidades, tenho uma loja de tinta... um material de construção. Desculpa interromper, mas é porque é até uma questão interessante. Porque assim, quando a gente fala de gestão financeira,
independente se é uma pedreira, se é uma loja de tintas, se é uma papelaria, tem premissas básicas que são precisam ser prerrogativas seguidas. para o funcionamento de qualquer negócio. Perfeito, é isso aí. Elas precisam ser seguidas em qualquer segmento. O produto, ele indifere. Porque o produto é o que você vai comercializar. Ou pode ser até serviço também. Mas o processo financeiro ele é meio fluxo de caixa, conciliação bancária. Essas coisas são básicas, elas precisam ser seguidas. E é aí que muito empresário peca. Ele deixa de mão a gestão dos seus números, porque muita empresa tem dados. E aí eu vou traduzir isso que é dados. Dados é você ter lá o seu faturamento, ter lá quanto você dá de desconto, você vai ter suas despesas lançadas, você vai ter seu resultado, você vai ter a margem de um produto ou de outro. A informação é quando você junta tudo isso, e aí a partir dessa junção você começa a ter informações. Analisa para tomada de Para decisão. tomada de decisão. E o melhor, com isso bem estruturado... Os KPIs. Exatamente. Com isso bem estruturado, Brenão, você consegue fazer o quê? Você consegue tomar uma atitude ou uma decisão e no próximo mês aferir para ver se o que você tomou, qual foi a interferência no resultado da empresa. E uma decisão lastreada em dados. Exatamente. Não é uma decisão lastreada na subjetividade. No feeling, na subjetividade, porque a gente percebia lá atrás que grandes empresários surgiram no feeling do negócio. Exato. Não, eu acho que se esse negócio, se eu for por aqui, caminha. Exato. Mas a gestão não acontecia. Sim. Eu vou dar um exemplo. Meu pai estruturou a vida dele e trabalhou o tempo todo da maneira que ele achou mais prudente. Sim. E foi o que me ensinou e foi exemplo de vida no processo como um todo. Mas meu pai, na época dele, ele fazia contabilidade no bolso do paletó. Entendendo, cara? E funciona. E funcionava durante muito, e funcionou durante muito tempo. Só que hoje a realidade é outra. É. As tecnologias são outras. Sim, os concorrentes, quando você provavelmente nessa época só devia ter ele, aí depois começa a entrar os novos concorrentes e vivos concorrentes, que são eles que tiram as empresas do seu conforto e fazem com que ela se reinvente, que ela mexa nos seus processos. Então, eu acompanhei aqui a chegada dos grandes atacados na empresa, na cidade, e vi o quanto isso mexeu com os empresários locais. E tá aí, todos instalados, chegando mais uma, e todos muito bem, obrigado. E aquela coisa, quem soube aproveitar das oportunidades, inclusive de comercialização, de mídia, no que tange a isso, cresceram dentro do processo. Criaram bordões. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo. Cada um dentro do seu nicho. E uma coisa que a gente percebe também hoje, nós temos 2 grandes atacadistas na cidade. Sim. Mas inclusive são nichos diferentes. Sim. Percebe-se que ele busca um nicho de produto com um valor agregado um pouco mais alto. Sim. O outro ele já busca um produto, digamos assim, mais acessível. Que ele consegue polarizar de maneira mais plena. Sim. Né? E cada um... E o interessante é o seguinte, quando a concorrência chega, uma coisa interessante que você falou, a concorrência ela vem para melhorar os processos. Com toda certeza. Porque, por exemplo, chegou o outro aqui, massa, o atacador já se reinventou. Sim. Já botou o açougue funcionando com 4 carne, já botou uma nova estrutura. Opa, eu preciso me mexer. Exato. Antigamente eu não precisava mexer muito, não, porque, entendeu? Meu burro estava na sombra. Exato. Mas agora cortaram um pouquinho a sombra aqui, meu irmão, o sol tá batendo. Agora... E é nesse momento, Breno, que entra a gestão, né? Sim. É nesse momento que você vai saber aonde você vai mexer, precisa mexer para melhorar o seu resultado, né? E aí é onde a gente entra. Organizando a empresa, criando processos e principalmente fazendo leituras mensais dos resultados para saber o que saiu do processo, o que saiu do resultado, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que manter e alinhando esses processos, alinhando mês a mês, acompanhando mês a mês. Então, quando me perguntam, Manuel, o que você faz? Olha, eu crio um processo para melhorar seu resultado. Se é ruim, a gente vai transformar em bom. Se é bom, a gente vai melhorar. Mexendo no aumento do seu resultado, mexendo no aumento do seu faturamento e na redução da sua despesa. Tudo isso melhora o resultado, tá? Então, é isso que um consultor financeiro faz. Não tem muita novidade. É só seguir o processo, né? O problema é estabelecer o processo, entende, Brenão? E o interessante, cara, é que você percebe que hoje, às vezes, parece ser uma coisa simples, mas às vezes é complexo, porque nós vamos falar aqui da empresa, por exemplo, vou dar um exemplo da minha empresa hoje.
A empresa começou como uma empresa familiar. Sim. Então, você acaba não tendo essa expertise Sim. de uma grande empresa. Então, Sim. você vai aprendendo aos trancos e barrancos, são procedimentos, são sistemas, e aí você vai entendendo como é que funciona cada tipo. E a gente vê a legislação tributária, graças a Deus, a gente tem um escritório de contabilidade Sim. fantástico, que é essa contabilidade que nos apoia, né, dentro desse contexto. Mas imagine o empreendedor, ele partir, né, sem apoio, sem um. Eu costumo direcionar e falar que a consultoria é o alinhamento. Sim. Né? Ele vai funcionar como um direcionamento, porque ele está vendo você de cima. Né? Você, às vezes, você está tão intrínseco nas dificuldades do seu negócio, nos problemas que o seu negócio traz, e você está na operacionalidade. Você precisa resolver, você precisa botar Sim. a empresa dentro da rota, mas às vezes, eu costumo falar o seguinte, se você trabalha demais, você não tem tempo de Sim. ganhar dinheiro. Sim. Porque você gera a operacionalização do negócio, e isso faz com que você não consiga ter uma visão mais periférica e estratégica. Tanto que hoje eu estou tentando focar nessa visão estratégica e deixar a operacionalização para pessoas estratégicas dentro de cada setor. Perfeito. Mas eu acho que toda empresa passa por essa fase do eu presário, né? Eu presário. Onde eu começo, eu compro, eu vendo, eu pago, eu recebo. Eu faço nota, eu sou cobrador. Toda empresa passa por isso. Passa por isso. E eu acho que faz parte do processo de crescimento natural. A empresa, ela cresce desorganizada, porque ela precisa crescer, porque não dá para você investir tudo, que os recursos primeiro são escassos. Você precisa crescer, é que eu aprendi com você. Primeiro você precisa de faturamento, você precisa pagar a conta. Exato. Depois a gente organiza. Depois a gente organiza. Exatamente. Né? O que não pode é crescer tendo prejuízo. Exato, aí não cresce. Isso não cresce. Que isso é um grande erro dos empresários. Focar no faturamento. Olha, é um erro tão grande, Breno, que eu arriscaria dizer que se o empresário só olhar para o faturamento e ele não souber se a margem dele é positiva ou negativa, se ela for negativa, quanto mais ele vender, mais ele se afunda. Você veja o risco de você olhar... Vender mal. Exato. Às vezes um negócio mal feito, às vezes é melhor você não vender do que você vender mal. Perfeito. Porque a venda mal feita, né, ela pode gerar vários impactos dentro do processo que acabam gerando várias dificuldades. Uma coisa simples nesse contexto, que você fala quando você começou o processo, precificação. Exato. Uma coisa simples, mas ao mesmo tempo não é só você pegar o produto, dobrou, eu comprei por 100, eu vendo por 200 e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Exato. Tá entendendo? Tem toda uma análise dos custos fixos, da margem de contribuição, né? De todo um processo que precisa ser ponderado para poder chegar num valor interessante para que você possa vender sem o risco de você estar afundando o seu negócio. Mas olha que coisa interessante. Tem uma parte lá do meu curso que eu tenho um curso tanto presencial como eu faço consultoria presencial e online, né? Sim. Então eu tenho as duas vertentes. Eu já tenho um curso gravado, porque às vezes as distâncias não permitem que a gente vá em todo canto, né? E a internet, ela facilitou muito isso, né, cara? Facilitou muito. Porque hoje, por exemplo, se você está na Conchinchina e você precisa de uma consultoria financeira, mas você fala português e lá na Conchinchina não tem quem fale português, você pode ligar para o meu querido amigo. A gente pode ajudar. Porque da onde ele estiver, a informação vai chegar. É processada, sim, é manipulada, sim, de forma a extrair o que é importante do negócio, que são as informações de tomada de decisão. Exatamente. Então, no curso, eu ainda digo em uma das aulas lá, que eu não lembro exatamente qual, que são muitas aulas, que a formação de preço ela é tão essencial, mas tão desnecessária, que quem forma o preço é o mercado. Sim. Então, por mais técnica e método que você tenha, o preço é formado pelo mercado. Porque não adianta você ter... E eu vou te explicar isso de uma maneira bem simples. Vamos dizer que você venda copo, tá? Copo, aqueles copos que a gente está usando. Eu tenho uma empresa de copo, que vende copo, e você tem um. Só que o meu custo fixo é 50 mil reais. O seu custo fixo é 5 mil reais. 10 vezes menos do que o seu. Provavelmente seu copo vai ser mais barato. Pergunta, qual é a culpa que o consumidor tem do seu custo fixo ser maior do que o meu? Ele vai comprar no meu? Só porque você não tem gestão não vai. E o seu custo é maior do que o meu? Não vai. Ainda digo mais, e a gente está falando de maneira muito simples. Porque se a gente for entrar para as nuances mais específicas de cada negócio, aonde às vezes algumas empresas trabalham dentro de uma margem de resultado muito menor, muito apertada, com o objetivo de você ganhar dentro do contexto de volume. Ou seja, são quantas estratégias são possíveis
de se utilizar dentro de cada momento da empresa. Mas o preço do produto, que é o que a gente estava discutindo, a questão do preço. O preço deste copo, no nosso caso, é definido pelo mercado. O mercado pode definir. Se o mercado paga R$5, não adianta eu ter um custo de 50 e querer vender ele a 15. Você não vai vender ele a 15. Eu não vou vender. Então, assim, no final das contas, quem define o preço é o mercado. Obviamente que isso nós estamos falando da regra geral. Se a gente for falar de equipamentos com tecnologia, um iPhone, por exemplo, ele foge dessa curva. Vou dar um exemplo. Eu estava agora em Porto Seguro, semana passada, e lá em Porto Seguro tem um local que vende um acarajé, e esse acarajé, ele tem folhado a ouro. Aí... E ele custa R$100 e tantos. Um acarajé. Exato. E eu vou dizer pra você, tem fila. Pra comer um acarajé. Porque as pessoas precisam conhecer o que é isso. Custa mais de R$100. É um acarajé folhado a ouro, que tem em Porto Seguro. Entendeu? Então o que acontece? Tem gosto pra tudo. Exato. E vai ter um nicho de negócio específico para isso. Vai ter o cliente. Isso é a diferenciação, né? Aí cai na diferenciação. Mas na regra geral do mercado, um copo, se é R$5 é um copo, né? E aí, essa é a questão. Então, são esses detalhes que a gente traz de experiência para dentro da empresa para poder facilitar a visão do empresário. Na realidade, eu digo que eu destravo a cabeça dele para que ele consiga entender até onde ele pode ir. Eu acho que essa é a grande sacada de uma consultoria financeira. Até onde eu posso dar desconto? Até onde vale a pena eu fazer a venda? Até onde eu não posso perder a venda? Você quer ver uma coisa? Eu arriscaria dizer que a grande solução de aumento de venda das empresas está dentro da própria empresa. Vou dar uma dica aqui agora, quer ver? Se você tem uma empresa de material de construção, eu vou te dar uma dica para você fazer amanhã. Você vai pegar esse podcast aqui e vai pegar esse cortezinho e vai fazer amanhã. Você vai levantar junto ao seu departamento comercial quanto de orçamento você deu no último mês. Tá? Então vamos fazer um exemplo de R$100 mil. Você entregou ao comércio R$100 mil de orçamento. E procure saber desses R$100 mil quanto você converteu. Quanto você vendeu. Possivelmente você vai se assustar. E a pergunta que eu quero que você responda dentro do seu negócio é: essas pessoas que fizeram o orçamento com você não compraram com você, mas compraram com alguém. Por quê? Por quê? Este porquê vai fazer você rever os seus processos, buscar solução e aumentar a sua venda. Muito simples. Às vezes não é preço. Não. Às vezes não é só prazo. Também não. Não é só a qualidade do produto. Em muitos dos contextos, é relação, atendimento, uma diferenciação. Experiência do cliente. A experiência do cliente. Exatamente. É o que faz o diferencial completo. Existem muitas empresas que já captaram essa ideia de experiência do cliente. E experiência do cliente, Breno, não precisa ser uma coisa internacional, tá? Experiência do cliente nada mais é do que você dar a ele a segurança de que você estará lá na hora que ele vai precisar. Existe um caso muito famoso na gestão de um liquidificador comprado no Sams, né? E o que ocorre? Um consumidor comprou o liquidificador, levou para casa, chegou, botou na tomada, não funcionou. Só que ele perdeu a nota. E ele não lembrava onde ele comprou, ele foi para o Walmart. Chegou lá, disse: olha, eu comprei esse liquidificador e não funcionou. O gerente: pô, não, pegou. O senhor tem a nota? Não, me dê aqui. Pode passar lá na sessão e pegar outra. O cara pegou, levou. Dias depois o cara achou a nota. E não tinha comprado lá. E não comprou no Sams. Mas o gerente estava preparado para resolver o problema do cliente. Então você veja, a experiência do cliente consiste em simplesmente você satisfazer os anseios e a necessidade do cliente. Obviamente que eu estou falando que a gente não vai fazer isso para todo mundo. Mas isso é um caso muito prático para você entender que a hora de você fazer a experiência do cliente é quando ele está com um problema. Porque a hora de vender você faz um encantamento. E na hora de prestar o serviço ao não atendimento das expectativas dele, você some? Então, se a gente fosse muito inteligente, a gente trabalhava muito mais com os problemas
para aumentar as vendas do que com a equipe de vendas. Costumo falar que nós, engenheiros, inclusive empresários, somos solucionadores de problemas. Sim. E eu acho que é aí onde está o nicho e a expertise de captação de recursos, de oportunidades de negócio. Porque entenda o seguinte, a partir do momento que você deixa de entregar para o cliente um produto e entrega uma solução, vou lhe dar um exemplo, valor. a IDELI, Sim. ela não entrega um móvel planejado, Sim. ela entrega a realização de um sonho do Sim. seu lar. Sim. Tá entendendo? Sim. Então, ela consegue buscar, através dos nossos consultores, aquilo que você, sua patroa, né, tem como de sonho a ser realizado e, através disso, transformar esse sonho numa realidade. Sim. Então, esse é um diferencial que a gente busca através do processo da IDELI, bem como das outras empresas do grupo da RM. Sim. Né? É um diferencial através da qualidade. Sim. E aí, esse é um contexto que a gente busca de maneira incisiva e constante, porque a gente entende a importância desse quesito na questão do cliente. Sim. É você entregar um atendimento rápido, com eficiência, com qualidade e aquela coisa. E saber que, independente de qual das empresas do grupo, né, se tiver qualquer dificuldade, pode bater na porta lá de Brenão. Sim. Brenão, Sim. a gente resolve, Sim. tá entendendo? É comigo. Com certeza. Tá entendendo? Com certeza. Ou RM, ou XRM, ou IDELI. Sim. Pode dar bucha no que for, meu irmão. Quem Sim. tá aqui pra resolver sou eu. E aí a gente vai meter a cara e vai resolver o problema. E essa é a experiência do cliente, né? Você citou aí a questão da solução, por exemplo. Eu também tive experiências com empresas de planejado. Você não vende... Porque marcenaria tem marceneiro em tudo que é lugar, né? E o que faz a pessoa comprar, por exemplo, na IDELI? Primeiro, na minha visão, a segurança, né? Prazo garantia, de entrega, uma qualidade, manutenção, prazo de entrega, manutenção. né? São 5 anos de garantia, cara. Pois Imagina. é, cara. Então, assim, e quando você compra um projeto, principalmente um projeto planejado, você quer as coisas tudo no seu lugar. O marceneiro, ele tem experiência de fazer, mas colocar, otimizar os espaços e fazer com que ele fique mais belo, aí você tem que ir para uma empresa que realmente tem a capacidade de fazer isso, né? Obviamente, isso é um serviço mais caro, né? Então, mas tem nicho. Mas de mercado para todo mundo. exato. É aquela coisa, às vezes, você tem que parar e pensar. Você prefere investir um pouquinho mais, né, no conforto e na você na segurança de você não ter uma dor de cabeça e você ter uma garantia que o seu móvel vai ser montado na sua casa através de uma equipe especializada no prazo que você garantiu. Sim. E sua estrutura vai estar pronta. Você não vai chamar por Deus e falar, meu Deus, será que o cara vai entregar? Será que o marceneiro me entrega? A IDELI entrega. Exato. E eu, Breno, Irecê, eu garanto. Exatamente. Então são essas coisas de experiência do cliente que a gente também ajuda as empresas a entender, né? A entender que ele precisa trabalhar essa parte da negativa, do que deu errado no processo. E também entender o que foi que deu errado nesse processo. Foi o produto? Foi o processo de venda? Foi o vendedor que ofereceu algo que não era para ter oferecido? Uma coisa interessante que às vezes acontece, não necessariamente, às vezes a gente tem que entender, nós diretores empresários, que não necessariamente aquilo que a gente pensa que é uma estratégia fantástica, às vezes o mercado não pensa da mesma maneira. Ou não serve, né? Então, ou não serve. Às vezes é uma coisa que para você pode ser extremamente positivo, mas o mercado ele não absorve de maneira tão positiva. Daí a importância do não compromisso com o erro. É isso. Né? Essa frase, então, inclusive, eu aprendi com você. Eu não tenho compromisso com o erro. Se eu tiver errado, amanhã eu vou chegar para você e vou dizer, me desculpe, eu errei, e eu vou corrigir a falha. Não vou deixar acontecer novamente. Sim. Mas não quer dizer que porque eu errei, eu vou continuar errando constantemente. Porque aí eu deixo de ser um camarada inteligente e aí eu viro um burro. Porque, e tendo prejuízo, né? A inteligência é o que? Você corrigir constantemente, a evolução constante em cada processo. Sim. Breno, mais uma pergunta. Uma empresa MEI, por exemplo, que tem um faturamento máximo de R$6.000, por exemplo, por mês, existem empresas de consultoria aqui que atendem este cliente? Existe, cara. Entenda o seguinte, existe consultoria para todo tipo de negócio. E é depender de cada nicho, você vai ter parceiros específicos dentro desse contexto. Quando eu digo dentro, por exemplo, hoje Manuel é um camarada que atende as maiores empresas da cidade, né? Então eu não sei se ele vai conseguir atender um MEI dentro de uma perspectiva de agenda e do processo de investimento que o MEI está predisposto a investir dentro desse processo inicial.
Mas aí, dentro desse contexto, eu vejo vários outros parceiros, além do Manuel, eu vejo o Sebrae, eu vejo Sim. vários outros parceiros que trazem uma carga técnica fantástica no que tange a isso. Mas o que eu digo para você, irmão? Existe consultoria de todo preço. Mas a pergunta vai justamente aí. Está muito claro aqui a importância da consultoria nas empresas. Sim. Uma empresa de pequeno porte, um microempresário, ele vai ter musculatura para pagar uma empresa de consultoria, porque, por exemplo, o Manuel, ele, pelo que eu vi, ele atende as empresas aqui médias, empresas grandes de Recife. Mas nós temos uma empresa aqui hoje para atender um microempresário. Deixa eu lhe contar uma história. O Sebrae, ele tem ferramentas, inclusive de subsídio, para que esses empresários possam ter o apoio e acesso a consultores como o Emanuel, por exemplo. Hoje o Sebrae ele tem ferramentas de, digamos assim, de subsídio, onde o empreendedor ele entra com 30% e o Sebrae entra com 70%. Entendeu? Então, hoje, você, empresário, que precisa de uma consultoria, independente do nicho, a gente vai falar aqui, inclusive, já Marcão, eu estou esperando aqui, meu querido Adilanda, Lian, meus queridos amigos do Sebrae, que são parceiros fantásticos, ainda vão estar aqui sentadinhos comigo, batendo esse papo. Mas só para você, parceiro empreendedor, entender que o Sebrae, ele tem como essa ferramenta, né, não é só essa, são várias ferramentas, onde tem vários subsídios para os empresários. Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos algumas comitivas empresariais, por exemplo, são feiras em São Paulo, que aí juntam grupos de empresários na cidade para que sejam direcionados para essas feiras. E aí outro exemplo também, que é com o nosso querido amigo Antônio, né, que vem desenvolvendo um trabalho no Sebrae fantástico aqui na região de Irecê. Né? Ou seja, tem vários projetos que o Sebrae vem desenvolvendo, onde empresários de vários nichos, né, podem buscar o Sebrae dentro desse apoio. E o melhor, o Sebrae ele subsidia parte dessa consultoria. Legal. Isso eu acho que é interessante, eu tenho essa informação, mas eu acho que o Sebrae talvez precise fazer uma divulgação mais ampla, até porque agora vai haver um nanoempresário. Inclusive, Manuel é empresário presta consultor. É um microempresário. Também para o Sebrae. Então, o Sebrae precisa ir até esse caminho. Que é o chaveiro, é o pedreiro. Né? Sim. E agora, assim, além do Sebrae, que faz um trabalho fantástico, né, que tem braços no Brasil todo, é importante também que hoje nós temos à disposição do empresário brasileiro a internet. Né? Então, existem muitos cursos, muita gente boa, com cursos gratuitos. O próprio Sebrae também existem, mas precisa que o empresário entenda que o conhecimento precisa ser buscado. Né? O empresário ele precisa entender que por mais que ele contrate a melhor consultoria existente, se ele não quiser, esse conhecimento não vai ser transferido. Então, assim... E eu digo mais, se ele não se colocar à disposição do que vem de lá para cá, não vai funcionar, porque não é só você contratar um profissional. É você se colocar à disposição de ouvir, se permitir aquilo que o profissional vai trazer de conteúdo, porque senão não funciona. Com toda certeza. Mas a dificuldade do pequeno empresário, eu trabalho com pequenos empresários. O que foi que eu fiz? O que foi que eu entendi? Como é que eu vou dar acesso ao pequeno empresário sabendo das restrições de investimento? Então, eu fatiei o meu método em módulos e eu consigo fazer com que isso fique acessível através dos cursos gravados. Então eu tenho um curso de gestão financeira dividido em módulos. Então ele não precisa comprar todos os módulos, ele pode comprar o primeiro módulo. Para você ter ideia. É hora de divulgar. Eu tenho um curso que custa a partir de R$ 97,00. Né? E ele tem acesso a mim. Obviamente que o que difere de uma consultoria presencial para uma consultoria lá é o grupo. Eu vou atender ele num grupo. Porque eu não tenho condição de destinar o mesmo tempo que eu destino para uma empresa que tem um tempo presencial. Mas ele tem acesso. Mas é um caminho legal. Exato. E ele tem acesso à minha equipe. Porque hoje eu já tenho uma equipe que consegue também dar a resposta. Quando ela não consegue aquela resposta que foi muito profunda, ela me traz. Mas geralmente as dúvidas são dúvidas ainda muito embrionárias, porque ele está começando. Então ele precisa montar a base dele. Só que é importante, repetindo, que ele entenda que ele precisa buscar esse conhecimento. Existe conhecimento gratuito antes do pago. Então, todo mundo que está na internet está dando frações do seu conhecimento gratuitamente para muitos empresários. O problema é que ninguém quer ter o trabalho. Então, para ser empresário, precisa entender que
precisa ter muito trabalho. Precisa estudar. Precisa, não tem jeito. E se cercar de pessoas boas. Essa é a dificuldade. E uma coisa interessante, Renato, quando você fala assim da questão de gestão, mais uma vez tocando nesse contexto, eu acredito que muito do que eu aprendi de gestão foram com os parceiros consultores, que eu tive a oportunidade já de vários parceiros consultores que passaram na fábrica e deixaram contribuições fantásticas. Manuel, quanto tempo nós estamos juntos já, meu Acho que querido? 4 anos, né? Entendeu? Então hoje o Manuel responde, é consultor de 3 empresas do grupo, Sim. né? Que é desde da RM Mineração, a XRM Pré-Moldados, o meu querido. Então a gente entende a importância e a evolução de cada empreendimento a partir do momento que você tem uma atenção mais focada no Sim. processo de gestão. Um tempo disponível, mais tempo para análises, né? Para você olhar para o seu negócio. Que é outra coisa muito interessante, o empresário ele não tem tempo para olhar para o negócio dele. Ele está ali, ó, ele se preocupa em ir para o caixa, ele se preocupa em fazer compras, mas ele não se preocupa em saber se o que ele está vendendo está dando resultado. Então, assim, é como se ele estivesse pilotando um avião, cheio de controle ali, dizendo para onde ele está aí, mas ele descarta tudo isso e simplesmente vai em frente. Não, eu já sei como é que E vai pra funciona, qualquer é lugar. só puxar o manche aqui e ir embora. E vai embora, mas E ele vai. não sabe onde é que ele está indo. Ele não sabe se para onde ele está indo o combustível vai acabar. Ele não sabe se os 2 motores estão funcionando, porque ele não olha para a própria empresa, as informações estão ali disponíveis. E vou dizer Essa melhor, assessoria ele pode enxergar como se fosse um custo e não um investimento. Exato. Né? mas a diferença do custo para o investimento É o é retorno. justamente o retorno. Tá Exatamente. entendendo? Porque o investimento é aquilo que você está colocando, né, dentro do processo e você tem plena consciência que ele vai estar retornando no decorrer do período com as avaliações que estão sendo feitas. E aquilo que eu digo, o direcionamento, a gestão da rota, né, o não compromisso com o erro e você não, eu estou indo por aqui. Não, mas por aqui não está dando certo. Sim. Vamos mudar um pouquinho, Sim. vamos por aqui. Sim. Ah, mas por aqui não foi ainda perfeito, não tem problema. Sim. A gente ajusta. Sim. Vamos por aqui. Entendendo? O que a gente busca é o quê? É otimizar o processo do cliente de maneira mais plena. Eu tenho até uma história interessante com relação a isso, Breno. Uma vez eu cheguei para apresentar uma proposta para um cliente e ele disse, apresentei o projeto, né? Montei o projeto e tal, e apresentei, ele falou, tá caro. Eu falei, tudo bem. O que é que o senhor acha que é caro? Ele falou, não, porque isso eu não tenho condição de pagar e tal. E eu pensei em algo mais barato, então eu vou fazer uma proposta para o senhor. O senhor vai pagar 10% do valor que está nessa proposta e o senhor vai me dar 20% de todo o resultado que eu trouxer para o seu negócio. Tá doido? Isso é para você ver a certeza que eu tenho no resultado que eu Mas posso qual foi dar. a resposta? Pera, não é bem por aí, não é tão caro assim não. Aí ele resolveu fechar Tá barato. a proposta. Um pouquinho mais barato, obviamente, que ele tinha que ter a sensação que ganhou. Lógico, Mas ele viu que rapidinho ficou barato, não foi? ele viu que ia ser ruim para ele, entendeu? Então, assim, não tem nada, seja em gestão e qualquer outro negócio, que não possa ser melhorado pelo menos 1%. Sim. Não existe. Então, assim, E isso é uma coisa que eu venho aprendendo com você, ano a ano, tudo cara, pode dia a ser dia. melhorado. Tudo. Tudo através... Isso é um método de PDCA. Então, é através do método de todas as vezes que você gira o seu PDCA, né, gira a sua roda lá, você planeja, controla, age e corrige o PDCA, todas as vezes que você dá um giro nisso, você fica mais especialista. Né? Quando você foca no detalhe na situação. E aí você girou, aquilo que você errou, você não erra mais. Então você passa para outro nível. E você passa para outro nível, você vai avançando os níveis. Isso é gestão. Sim. É você ir afiando o seu machado, utilizando, né? Então é isso que as empresas e os empresários precisam saber, que precisam o tempo todo estar olhando para os seus números. E Breno, por incrível que pareça, se você me perguntasse 10 empresas que eu fiz projetos ao longo dessa minha carreira, quantas olham para o próprio resultado, eu diria que no máximo uma, para não dizer que nenhuma. Tá? Por um lado eu deveria achar bom, porque eu tenho mais trabalho. Mais um nicho de mercado, mas ao mesmo tempo... na realidade é que eu acho ruim porque o empresário investiu seu tempo, investiu seu recurso, muitas vezes recurso bancário, se endividou e não está sabendo se
o resultado vai chegar. Aí tem um camarada hoje que o pessoal tá chamando de doido, que é o Pablo Marçal, Sim. candidato a prefeito de São Paulo, Sim. que ele vem com o objetivo, e dentro da sua proposta de governo, de trazer inteligência emocional, trazer inteligência financeira, trazer todo esse contexto que hoje nunca foi apresentado dentro da nossa sociedade através do processo de escolaridade, através de ensino. E hoje a gente chega a um camarada e está sendo chamado de quê? De louco. Por que será? Será que é porque é uma ruptura Sim. de processo, uma mudança daquilo que ninguém está fazendo, ele quer fazer diferente para ver se funciona? Porque a gente percebe que do jeito que está, não está funcionando. Todas as pessoas que pensam diferente do modal, do que sempre foi usado, são tidos como loucos, né? E se você olhar na história, foram os loucos que transformaram a história, né? Quem criou o avião, quem criou a luz, quem criou a roda, são pessoas que estavam pensando fora da caixa. Mas é isso. Então, a vida empresarial não é fácil, eu entendo. Se eu pudesse, eu dava um prêmio todos os dias aos empresários, e reconheço que é uma coisa muito difícil, né? Você investir recursos, investir tempo, precisa estar cercado de pessoas. Trabalhar com pessoas também não é uma coisa muito fácil, porque cada um tem um jeito. Eu costumo pensar que às vezes, meu irmão, você começa a virar pai e mãe de um bocado de marmanjo. Também tem isso. Também tem isso. Às vezes é interessante, porque quando o grupo começa a ficar grande, pô, imagina, hoje na RM nós temos uma tropa lá de mais de 50 parceiros. Exato. Colaboradores. Aí chega um momento, cara, que você tá resolvendo pendenga, tá ligado? Da vida do cara. De atrito de um colaborador com o outro, através de coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, completamente fora do ambiente de trabalho, e o cara tá triste porque levou um corno, e o outro camarada tá cismado porque aconteceu alguma coisa, e você tem que ponderar tudo isso. Ou seja, ele é empresário, dentro do contexto ele tem que ser contador, para entender a base. Tem que ser vendedor. Ele tem que ser vendedor. Tem que ser comprador. Ele tem que ser contador. Ele tem que ser psicólogo para poder entender a cabeça de cada um que está lá na frente. Ou seja, o empresário ele tem que ter uma miscelânea de conhecimentos. De mini conhecimentos. De mini conhecimentos. Eu costumo falar que eu sou um especialista em assuntos aleatórios. Eu sou um cara que eu conheço de tudo um pouco. Desde fazer a cerveja, tá entendendo? A entregar um pré-moldado ou um móvel planejado de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos parceiros especialistas que nos assessoram para que a gente consiga extrair o melhor de cada área. É como a gente tem um parceiro consultor financeiro, né, da Business for Business Consultoria. For Business. Então, você aproveita a oportunidade. Se você precisa de um consultor financeiro para poder ajudar você, conforme ele organizou aqui a vida da RM, a vida da XRM, do meu querido, você pode entrar em contato com esse rapazinho aqui, porque se ele fez esse milagre que ele fez lá, brother, ele pode fazer com você também. E tem mais alguns cases fantásticos dentro de IRC, que eu acho que lastreiam, né, a sua trajetória na cidade. A gente está falando aqui da Rádio Caraíbas, a gente está falando de tudo, a gente está falando da Mona Lisa, então a gente está falando aqui de um nicho de vários empresários parceiros, né, que acreditam no potencial. Não é à toa, é porque o amigo vem trazendo uma bagagem aí para poder lastrear todo esse conhecimento que o amigo informa. E resultados, né? Algumas pessoas ainda perguntam, mas poxa, você está há 4 anos, por exemplo, na RM, poxa, não seria a hora de parar? Não, não, ainda não. O grande problema... Eu acho que não, tá cedo. Como eu falei, né? Toda vez que você vai rodando esse PDCA e a coisa vai ficando boa, você vai subindo o nível. Então você começa a alcançar lugares que você não alcançava antes. E aí você quer mais, quer mais. Então, você percebe o quanto a gestão ajuda. Da informação ela consegue lhe esclarecer, ela consegue facilitar a vida do empresário. Exato. Porque imagina que lá atrás eu olhava para a minha empresa e eu não conseguia enxergar os processos. Sim. Então hoje eu consigo, através de KPIs, através de indicadores, eu consigo entender desde a produção, a venda, o que eu vendi, o custo, não recebi, a parte de custo, a parte de despesa, a parte de imposto, a parte de endividamento. Tudo junto. Cada item separado, cada item no que influencia de maneira plena no seu conjunto, ou seja, você consegue ter um raio-x pleno do seu negócio para a tomada de decisão. Coisa que eu não conseguia fazer antes de ter Então, meu hoje querido! Você sabe quanto você está ganhando. E com certeza. Sim. E às vezes, não necessariamente, não só quanto você está ganhando, é quanto você consegue
melhorar a sua margem de negociação em função de cada cliente, em função de cada situação, em função de cada processo. Né? Porque imagine, ao mesmo tempo, hoje, uma coisa interessante de Manuel, quando eu falo Breno, agora Breno como empresário. Breno é um camarada hoje que ele trabalha com vários nichos de negócios distintos. A gente está falando de mineração, a gente está falando de fábrica de pré-moldados, a gente está falando de construtora, a gente está falando de um restaurante, né, que é o meu querido Creperi Bistrô, a gente está falando aqui de móveis planejados e o meu querido podcast que chega para poder reunir, né, todos esses empreendimentos e trazer a publicidade para todos eles. Né, e demonstrar que se você precisa de apoio em qualquer um desses, e outra coisa, se tiver qualquer falha em qualquer um desses negócios, a culpa é minha. Sim. Você pode reclamar a Brenda e falar o seguinte, Brenda, não, vamos corrigir. E como eu falei mais cedo, eu não tenho um compromisso com o erro, tá entendendo? Eu vou correr atrás e nós vamos melhorar cada dia mais, como diz o PDCA, porque essa é isso aí, essa é a premissa. É isso aí. Galera, não vou me alongar muito não, porque nós estamos todo mundo quebradinho e eu gostaria muito, meu irmão, só de agradecer a oportunidade dessa prosa, né, de trazer esse conhecimento de gestão aqui para a galera de Irecê. E assim, ó, o primeiro de alguns, porque eu quero que você volte aqui, porque essa conversa ainda vai futucar em mais alguns momentos, a gente adentrar em alguns nichos mais específicos. Eu que agradeço, Breno, prazer, sempre que precisar eu estou disponível, estou à disposição, é muito bom estar falando com um amigo, com a cidade inteira, né? Uma oportunidade também de outras pessoas nos conhecerem. Muitas pessoas me conhecem, mas nunca me viram ou já ouviram falar. Então, essas oportunidades eu sempre que possível, quando as agendas coincidem, dá para a gente participar. É sempre um prazer. Sempre que precisar, eu vou estar disponível aí para estar ajudando de uma forma ou de outra os empresários de Irecê, porque é o que eu gosto de fazer. Lembrando mais uma vez, você está passando aperto na área, precisa de um parceiro, de um consultor financeiro, e nosso querido Manel, né? @4B Consultoria. For Business Consultoria, tá vendo? Tá lá no Instagram e a gente vai deixar marcado, né? No nosso Instagram, lá no meu querido também. Irmão, mais uma vez, muito obrigado por essa prosa e foi um prazer inenarrável contar aqui com a sua presença. Prazer é todo meu e tamo junto. Meu querido podcast, todas as quartas-feiras, a partir das 4h20. Tamo junto. Até a próxima.